Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para a segunda parte do vídeo review do Sony Xperia SP para o blog targethd.net. A primeira parte desse review você pode acessar pelo link desse vídeo mesmo, ou se não na descrição desse vídeo no canal do Target HD no YouTube. Bom, vamos começar essa segunda parte pela parte da câmera. A câmera é um dos pontos que particularmente não me agradaram muito nesse smartphone da Sony. É uma câmera de 8 megapixels, até com recursos interessantes, recursos de HDR, por exemplo, para uma melhor captação de imagens. Como eu disse na primeira parte, tem o botão para acionamento de câmera dedicado. Você pode, inclusive, com a tela bloqueada, acionar a câmera de modo rápido, que a câmera já está acionada. Deixa eu pegar aqui qualquer coisa para poder fazer o registro de fotos. Aqui algumas das fotos que já foram captadas, mas apenas a título de testes. Essa é a velocidade para disparo. E você também pode registrar pelo botão de câmera. É uma câmera com interfaces simples. Tem uma interface simples, tem os recursos de cena, os modos de cena são relativamente limitados. Tem a parte de configurações, que você pode fazer os ajustes de configuração, todos dedicados também. O problema é que a parte de captação de imagens dessa câmera, isso no modo automático, ela deixa um pouco a desejar. As fotos captadas de dia, com boa iluminação, com sol forte, elas captam bem, bom o suficiente para você enviar para as redes sociais. Só que elas apresentam palidez e granulação, uma boa quantidade de ruído também, mesmo com uma imagem captada durante o dia. Nas fotos noturnas ou com baixa luminosidade, essa presença de ruído aumenta, e com a utilização do flash você vai captar essas imagens também mais na parte, no alvo central do que vai ser fotografado, mas com uma quantidade de ruído maior do que alguns dos seus concorrentes diretos. É uma boa câmera para você enviar as fotos, sei lá, no Instagram, no Facebook, de forma mais descompromissada. Mas é uma câmera com limitações. Isso não me agradou muito, a câmera do Xperia SP. Tem outro detalhe, ele tem, na descrição técnica, essa câmera tem um zoom de 16x. Mas é um zoom que não serve para nada. Ele serve para realmente ampliar, mas a imagem fica totalmente distorcida. Tem no post do targethd.net, que mostra todas as fotos que eu tirei no review, você tem, essa aqui são as fotos da câmera frontal, você tem as fotos do zoom, ou da aplicação do zoom para esse modelo, e você pode ver que os resultados não foram dos mais agradáveis, até porque ele tem o zoom, mas a resolução acaba ficando reduzida. A câmera frontal é uma câmera VGA, então não espere muito dessa câmera. É uma câmera mais para você fazer as videochamadas mesmo. Não tem muito o que dizer a respeito dessa câmera. A seguir, na sequência, você tem dois vídeos. Um vídeo de testes da câmera traseira no modo de vídeo e da câmera frontal no modo de vídeo. Vocês vão perceber que é uma câmera que realmente deixa a desejar, fica abaixo da média essa câmera frontal. Não só pela resolução, mas pela sua capacidade de captação. Aqui no smartphone, essas fotos da câmera frontal até parecem boas, mas quando passa para o computador, até dá para você, sei lá, enviar para as redes sociais, mas não espere muito dessa câmera também para a produção de vídeos. Então veja os vídeos de demonstração da câmera traseira e depois da câmera frontal do Sony Xperia SP.
Como vocês podem ver, é uma câmera frontal VGA do Sony Xperia SP. Uma câmera básica apenas para videochamadas. Não podemos ser muito exigentes com esse tipo de câmera, mas aqui está uma demonstração de como é a qualidade dessa câmera frontal. Apenas mais para demonstrar para você que a gravação fica desse jeito, com essa qualidade. Na parte de jogos, o Xperia SP foi muito bem. Nós testamos o Jackpack Joyride, o Subway Surf, o Dead Trigger, o Real Racing 3. O modelo se comportou muito bem, justamente por causa da sua combinação de hardware que é muito boa. Um excelente processador Qualcomm Snapdragon, 1 GB de RAM, uma boa GPU Adreno 320. Então é um conjunto muito satisfatório para os jogos. É claro que, por exemplo, no Real Racing 3 ele não teve um desempenho tão fluido assim quanto os modelos top de linha do mercado, mas a jogabilidade está garantida. O Dead Trigger também rodou muito bem, Temple Run, os jogos mais básicos também não tiveram problemas de execução. Então, melhor do que eu ficar falando a respeito disso é mostrar. Então, a seguir você vai ver uma breve demonstração de como os jogos rodaram no Sony Xperia SP.
A Sony se dedica muito na parte de multimídia dos seus aparelhos, então esse é um dos itens de maior destaque do Sony Xperia SP. Vou dar algumas coisas aqui. O player de música ele é bem simples, ele é simples, prático e funcional. Tem os recursos de configuração, inclusive você pode editar informações da música, buscar informações de faixas pelo Track ID, tem as configurações de Clear Audio, do efeito de iluminação de música. Ele tem muitos recursos de personalização, mas a sua interface principal ela é mais simples, naturalmente mais simples, o que torna a sua utilização mais prática, né? Sem falar nos recursos especiais para você personalizar a visualização de áudio. Isso tudo chama atenção mesmo para o usuário, ou pelo menos visa agradar o usuário visualmente. É um dos diferenciais da Sony nessa linha Walkman. O que mais podemos mostrar? A parte de filmes, né? O aparelho ele reproduz bem, óbvio, os arquivos em alta definição. Por exemplo, vou pegar aqui o Futurama. A visualização desses arquivos são muito boas. Lembrando, ele não reproduz os arquivos com legenda nativa. Esse aqui é um arquivo MP4, os arquivos MKV ele reproduz, só que sem áudio. Repare que não tem áudio. É claro que com um aplicativo dedicado para isso, que tem os codecs corretos, ele vai rodar. Mas aqui a gente tem que levar em consideração que o review é feito com como o usuário vai utilizar esse aparelho assim que ele receber o smartphone, né, pela primeira vez. Então, o que o smartphone é capaz de fazer sem a adição de recursos adicionais. Mas, repetindo, ele pode rodar esses vídeos normalmente. Vídeo RMVB ele não rodou, mas ele pode rodar normalmente a partir do momento que você instalar um aplicativo com os codecs corretos. Aplicativo para o YouTube, enfim, são esses recursos multimídia. O Track ID que eu falei para vocês. Esse aplicativo ele é capaz de detectar qual é a faixa que está tocando na televisão ou num aparelho externo, ou até mesmo no próprio smartphone, e aí buscar essas informações dessa faixa e até mesmo adicionar essas informações na faixa que você já tem salva no smartphone, dar o acesso para o download da faixa, para a compra da faixa, inclusive, se você assim se interessar, de forma bem prática e bem fácil. E o rádio FM, como eu estou sem o fone de ouvido, o rádio FM aqui não vai funcionar, mas você tem fotos dele lá no targethd.net, no link do post para esse review. Outro que funcionou muito bem, na primeira detecção ele encontrou todas as rádios da minha região de forma simples. Ele tem os recursos de animação, visualização rápida e personalização de animações presentes nos outros recursos de mídia do smartphone. Então esse é outro fator que vale a pena, ou que pelo menos a Sony se dedicou a inserir na parte de multimídia, que é um dos grandes fortes do aparelho, sem dúvida alguma. Benchmarks, esse aparelho ele surpreendeu nos benchmarks apresentados. A gente utilizou o Antutu Benchmark, a nova versão do Antutu Benchmark e do quadrante Standard para poder avaliar o dispositivo. No Antutu ele teve uma pontuação superior a 21 mil pontos. Eu normalmente uso essas avaliações com o aparelho sem nenhum recurso ativo, nenhum aplicativo ativo, com GPS desligado, apenas com a conectividade Wi-Fi ligada para poder fazer a análise e enviar esses resultados pela internet, já que é isso o que alguns aplicativos de benchmark exigem.
21.920 pontos nos testes nessas condições. É claro que o benchmark pode variar de acordo com as condições que você está utilizando o aparelho, com a quantidade de aplicativos que você está utilizando. Enfim, as variantes são muito grandes, mas pelo menos é um teste estimado. Na prática, apenas a título de comparação, ele foi muito superior em relação ao, por exemplo, ao Samsung Galaxy S4 Mini Duos, que a gente testou recentemente. E no quadrante standard ele apresentou uma pontuação de 7.824 pontos, também uma pontuação muito boa para um aparelho para suas características de hardware, algo que realmente me deixou animado com o aparelho. É um aparelho que muita gente está procurando, até mesmo para ser a sua principal opção de smartphone de linha média, e eu entendo agora porque que as pessoas buscam esse aparelho. As especificações técnicas do modelo prometem uma entrega de performance e desempenho realmente muito boas, e eu pude atestar isso nos dias que eu utilizei o smartphone. Realmente o desempenho dele é fluido, é o mínimo que eu esperava do conjunto de hardware que ele tem, e é uma das melhores opções de linha média que a gente tem no mercado na sua faixa de preço. Talvez, eu disse talvez, o aparelho para alguns não seja uma proposta tão interessante, uma vez que a gente tem um concorrente próximo como o Nexus 4, que pode ser encontrado mais ou menos nessa faixa de preço por R$ 1.349 ou um pouco menos, dependendo da promoção que você encontrar vigente. Inclusive tem loja de e-commerce já vendendo o Nexus 4 a menos de R$1.000. Mas, todavia, contudo, entretanto, isso não desmerece o desempenho do Xperia SP, que realmente é um excelente aparelho de linha média. Vocês podem ver, é um aparelho que realmente chamou atenção em termos de desempenho, de performance, de praticidade, e enfim. Bateria, o último item que falta a gente analisar, a bateria do aparelho. A gente tem uma bateria que aguenta bem o tranco. Ele pode ficar, pelo menos, dependendo do tipo de uso que você tem, você pode ficar com essa bateria pelo menos com um dia completo de uso. Uso moderado, diga-se de passagem. É um uso moderado. E você pode, com um uso mais intenso, pelo menos umas 7, 8 horas de uso, ele aguenta bem. Lembrando que na parte de uso mais intenso, aqui, esse aqui é em ritmo moderado, utilizando com o Wi-Fi ligado o tempo todo, com gerenciamento de e-mails, redes sociais, todos ativos. Lembrando que ele conta com o modo Stamina. Esse modo Stamina ele pode fazer o gerenciamento dos recursos de rede e também da utilização de outros aplicativos com a rede. E aí essa autonomia de bateria vai ser elevada consideravelmente. É claro que você vai ter que lidar com algumas, não digo restrições, mas você vai ter que lidar com esse gerenciamento do Stamina, mas mesmo assim eu acho que vale a pena para quem quer ter um smartphone com uma bateria de longa duração. Um detalhe importante, eu percebi que ao utilizar recursos mais avançados ou que exigem mais do hardware do aparelho, como jogos, reprodução de vídeos, entre outros, a parte traseira do aparelho esquenta. Esquenta um bocado, mas eu acho que isso não é um ponto que você deva se incomodar, já que outros modelos fazem a mesma coisa, e isso só acontece porque essa tampa traseira é uma tampa relativamente fina, ela só serve mesmo para proteger os componentes internos, ela não tem o isolamento térmico adequado para evitar que isso aconteça. Eu nem coloco isso como ponto de desabono do smartphone. Conclusão, eu recomendo o Sony Xperia SP, é um excelente smartphone de linha média, realmente é um produto que surpreende. Acho que entre os prós e os contras ele está aprovado. Acho que as questões da câmera não são itens que possam influenciar na compra do usuário, a não ser que o usuário realmente queira uma câmera melhor, principalmente para publicação de fotos para outros fins, para blog, se bem que nenhuma câmera de smartphone, a maioria das câmeras de smartphones não são dedicadas para fotos, né? Elas servem para fazer o básico praticamente, mas não creio que a câmera seja um diferencial para desabonar esse modelo. Se você precisa de um modelo single SIM com 4G, eu acho que essa é uma das melhores opções que você tem no mercado. Não sei que você realmente precisa de 2 slots para SIM cards aí.
aí as opções são outras. Mas eu aprovo o Sony Xperia SP. É realmente um dos melhores smartphones Android de linha média que a gente tem no mercado hoje. Com isso eu encerro esse review, essa segunda parte do review. A primeira parte desse review você pode ver nos links que aparecem nesse vídeo ou na descrição do vídeo lá no youtube.com/blog TargetHD. Acessem targethd.net para ver esse review por completo. Siga o blog no Twitter, no @TargetHD. Se você quiser me seguir no Twitter, eu sou Eduardo Moreira. Pode me seguir no @oeduardomoreira, tudo junto. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.